Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, esse giro de hoje, irmão, tá daquele jeito, né? Aquele jeito que você gosta, cheio de notícias, cheio de informações. Eu estou com a minha colinha aqui, tá? Porque é muita coisa para o bigode falar. Primeira coisa é o seguinte, irmão. Jogos do Vasco no Campeonato Carioca, que o Vasco for o mandante. Sabe onde você vai ver? Globo Rio, a Globo Rio vai transmitir essas partidas. Se você não for do Rio, você vai ver na Vasco TV, tá? Vasco TV no YouTube vai transmitir os jogos do Vasco no Campeonato Carioca quando o Vasco for mandante. Quer mais novidade, meu amigo? Tem novidade aqui para você sobre o Capasso, o zagueiro Capasso. A gente estava falando sobre o Capasso, né? O Capasso estava no Olímpia, fez boa temporada no Campeonato Paraguaio, estava na seleção do Campeonato Paraguaio, tá? Mas o Olímpia, irmão, o Olímpia tá igual o Vasco, irmão, sem dinheiro, sem nada. E aí o Capasso está voltando para o Vasco, só que, como ele fez boa temporada no Campeonato Paraguaio, tem outro time paraguaio querendo levar o jogador, que é o Libertad, tá? O Libertad do Paraguai pode ser o destino do zagueiro Manuel Capasso. Cara, o Joaquim Lavega fechou com o Fluminense, maluco do céu. Brincadeira, pegou a gente de surpresa, né? A imprensa uruguaia falando que ele estava viajando para o Brasil, que ia acertar com o Vasco, e na verdade estava viajando para o Brasil para acertar com o Fluminense, cara. O Fluminense fica de olho nas negociações do Vasco, né? Doidinho para dar chapéu no Vasco. E aconteceu foi o seguinte, o Vasco estava conversando com o jogador, com o empresário do jogador, o Fluminense foi direto no River Plate do Uruguai, tá? O Fluminense foi direto no clube. E aí, no meio dessa negociação, Vasco e o jogador, Vasco e o Joaquim Lavega, Fluminense e o Joaquim Lavega, o que aconteceu? O Vasco descobriu que o Fluminense também estava negociando com o atleta, e aí o Vasco desistiu, cara. O Vasco não quer entrar em leilão, tá? E com a chegada do Fábio Carille, o Carille, junto com a comissão técnica, entendeu que o Vasco precisava de um atacante mais experiente do que o Joaquim Lavega, tá? Então o Vasco desistiu do Lavega, o Fluminense foi atrás, o Fluminense levou Joaquim Lavega, o uruguaio, 19 anos, uma promessa aí do futebol uruguaio, não será jogador do Vasco, porque assinou com o Fluminense. Mais cedo eu falei sobre o atacante Cleiton, que o Vasco emprestou para o Rio Ave, né, cara? E aí, irmão, os números dele, maluco, os números são muito bons, né? Ele já 18 jogos, meteu 10 gols e uma assistência, tá muito bem no Rio Ave. E aí pintou o interesse do Benfica pelo jogador. Cara do céu, o futebol português é uma loucura, hein? O Cleiton tava ali no Vasco, não serve para o Vasco, mas serve para o Benfica. Cara, vou te falar uma coisa, essa notícia me surpreendeu, tá? Me surpreendeu esse interesse aí do Benfica pelo atacante Cleiton, que tem passagem pelo Vasco. Fiorentina, vocês sabem, estava de olho no Ryan, tá? A gente falou também sobre o Ryan, né? Ryan aí, com os números do Ryan, ele tem números que colocam ele como 10º melhor jogador sub-21 do mundo, cara. Esses são os números do Ryan. Fiorentina de olho no Ryan, querendo levar o Ryan, só que agora pintou a oportunidade da Fiorentina contratar o Luiz Henrique do Botafogo, tá? E aí, irmão, contratando o Luiz Henrique do Botafogo, acredito que a Fiorentina vai dar aquela recuada. É ruim, hein, irmão? Ruim demais. Vai dar aquela recuada com relação à negociação para ter o atacante Ryan. É ruim para o Vasco, porque é uma grana que o Vasco está contando, né? O Vasco está contando negociar o Ryan e faturar aí pelo menos 90 milhões de reais com a venda do jogador. Parceiro, Coutinho foi visto em Recife, numa festa em Recife, com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique do Flamengo também estava na mesma festa.
E aí a galera na internet não perdoa, né, cara? Falando, pô, o Coutinho podia ajudar o Vasco, contratar o Bruno Henrique do Flamengo. Irmão, fiquei pensando, será que cabe? Pelo futebol cabe, mas pela identificação que o Bruno Henrique tem no Flamengo, eu sei não, cara, não sei se seria uma boa contratação, não. Mas a internet ficou doida, né? A internet ficou doida, querendo aí, os vascaínos, né, querendo a contratação do Bruno Henrique. Ó, o nome do Cuejá voltou a ser especulado aí para vestir a camisa do Vasco, tá? Imprensa árabe dizendo que o Al-Shabaab é o time que ele está lá hoje na Arábia, tá? O Al-Shabaab pode liberar o jogador, tá? E aí o jogador ficaria livre para negociar com outros clubes. Lembrando que além do Vasco, meu amigo, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, vários times brasileiros procuraram o Cuejá na última janela, tá? O Vasco não conseguiu contratar, mas é um sonho antigo do Vasco, seria ótimo, né? Botar um meio de campo ali com Cuejá e Tietê, meu amigo, já é um meio de campo de respeito, tá? Seria uma excelente contratação. Ó, meu amigo, tem mais notícia para você? Tem, meu amigo. O Vasco tá marcando aí um jogo treino contra o Volta Redonda no sábado, dia 4, tá? Quando virar o ano, virou o ano, tá? Próximo sábado, irmão. Próximo sábado, o Vasco vai fazer um jogo treino contra o Volta Redonda. O Vasco, esses garotos, né? Os garotos que eu falei para vocês, que vão começar o Campeonato Carioca, tá? Os garotos, junto com o Vitor Luiz, lateral esquerdo, com o Zé Gabriel e o De Luca, os volantes, e com o Serginho, atacante, tá? Esses serão os jogadores, né? Esses serão os jogadores que vão enfrentar o Volta Redonda neste jogo treino. Parceiro, tem uma situação, irmão, que eu preciso falar com vocês, situação que, inclusive, deixa o vascaíno preocupado, tá? Imprensa paulista dizendo que o presidente do São Paulo vai se reunir com o Conselho do São Paulo para apresentar a proposta do grego, do Marinakis, que quer fazer uma parceria com a base do São Paulo, né? Ele quer investir na base do São Paulo, tá? Para o São Paulo mandar jogadores para a Europa. Me preocupa por quê, cara? Porque esse cara também está negociando aí a compra da SAF do Vasco, né, cara? E a gente torce para que não dê certo no São Paulo, dê certo no Vasco, tá? E aí a gente fica com aquele receio, né? Pô, se o conselho está convocando, se o presidente do São Paulo vai apresentar a proposta, será que será que o Pedrinho já deu mole, vai perder o grego para o São Paulo? Irmão do céu, se o Pedrinho fizer uma parada dessa de perder o grego, maluco, vai dar um desespero no vascaíno. Cara do céu, irmão, não pode, né? Não pode, mas não pode de jeito nenhum. Parceiro, eu queria que você comentasse, cara, se Bruno Henrique do Flamengo, até não tem nada, tá? O Vasco não negocia com o Bruno Henrique do Flamengo, ele tem contrato com o Flamengo até 2026, mas ele foi visto numa festa, na mesma festa que o Coutinho estava lá em Recife, tá? E a torcida pediu isso, brincando. Eu queria saber a sua opinião. Bruno Henrique do Flamengo, cabe nesse time do Vasco? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!